Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós vamos conversar com o Rafael Virginelli, ele que foi secretário municipal de saúde de Sumaré, já foi candidato a prefeito também naquela cidade e é pré-candidato, aliás, já foi a convenção? Já foi a convenção. Então, candidato, porém pré-campanha a deputado estadual pelo MDB. Rafael, é um prazer tê-lo aqui, nosso público da TV Todo Dia, nosso canal passa na região metropolitana de Campinas e na região metropolitana de Piracicaba, com sede aqui em Americana e Santa Bárbara. E para o nosso público te conhecer um pouco melhor, fique à vontade para dar o seu olá e já contar aí sua trajetória de vida até os dias de hoje e deixando os detalhes políticos para a gente bater um papo aqui mais a miúde. Fique à vontade para cumprimentar nosso telespectador. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, né? Pela primeira vez, né, no Todo Dia. Já vim aqui há algum tempo atrás, em 2012, acompanhando algumas pessoas, alguns amigos nossos. Mas é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar discutindo um pouco, falando um pouco sobre a minha vida mesmo, pessoal, minha vida política, minha vida profissional. Tá tendo esse bate-papo com vocês aqui vai ser uma honra e vamos aí ao decorrer da nossa entrevista estar falando bastante sobre política, sobre vida pessoal, sobre os projetos, sobre ideias nossas e o que nós pensamos aí para a nossa RMC toda aqui. Rafael, você, antes de nós começarmos a entrevista, a gente bateu um pouco de bola aqui, você já morou em outro estado, né? Conta um pouquinho pra gente, onde você nasceu, mudou para outro estado, voltou, como que foi até a sua formação acadêmica aí? Sim, eu nasci em Campinas, né? Morei em Sumaré minha vida toda, tenho 44 anos de idade, nascido em Campinas e como eu falei para você nesse bate-bola que você mesmo falou aqui, meu pai ele se aventurou indo para Mato Grosso naquela uma época de 90, por aí, como ele veio do Paraná, e aí ele falou assim, não, vamos lá começar a plantar tal. Começou com plantação de soja, depois foi com plantação de arroz, e aí ficamos num período de 2 anos, mais ou menos, ali em Rondonópolis, essa região, e não deu muito certo, e aí voltamos para a nossa cidade aqui, que é a cidade de Sumaré, e aí continuamos a vida nossa aqui. Meu pai trabalhando no transporte alternativo aqui na região, e eu sempre trabalhando na parte de indústria farmacêutica, de formação sou fisioterapeuta, pós-graduado em neuropediatria, neuroadulto, e me enganjei, né, no meio público para ajudar mesmo o próximo, né? Vou falar para você, comecei meu trabalho no balcão de farmácia, trabalho desde os meus 12 anos de idade, pra você ter noção. Né? Todo mundo trabalha em farmácia em Sumaré? Porque é meio comum na política, né? Tem muita gente que começou em farmácia lá. Sim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Gustavo, comecei a trabalhar muito cedo. Eu vendi sorvete já na rua, já engraxei, se eu pensar em engraxar, se você pensar, trabalhei já praticamente de várias coisas. E eu comecei a trabalhar em farmácia por causa do cunhado meu, que é formado em farmácia, ele veio para cá do Paraná para cá, comprou uma farmácia lá, e eu comecei com ele, trabalhando ali, e a gente construiu algo junto ali, e no balcão da farmácia, naquela época que a gente trabalhava, a gente sentia um anseio muito grande de ajudar o próximo. Né? As pessoas, porque hoje a farmácia... Ela é mais impessoal, né? Ela tem aquela coisa de a pessoa chegar e ela pegar o medicamento, virar as costas e ir embora. Antigamente não. Existia um trato diferente. Era quase uma UBS, né? Era um trato... A farmácia era uma UBS. Você tomava injeção, fazia consulta médica sem ter médico. Era outro momento da vida, né? Sim. O farmacêutico, o balconista, que muitas vezes era melhor do que um farmacêutico por experiência, sabia fazer tudo ali. O meu cunhado mesmo, ele começou com... Ele tem 50 anos. Ele começou com 11 anos na farmácia, onde ele nasceu. Então, ele assim... Ele é tratado, naquela época, tratado como, vamos lá no Cleito, porque ele tem, né, a solução para aquela dor, para aquela... Então, naquela época era assim, era natural. Fazia tudo. Lavava o ouvido, uma coisa, aquela, né, era natural aquilo naquela época. Então, eu comecei nessa época aí também,
né? E eu sentia uma vontade ajudava muitas pessoas, muitas senhoras, muitos senhores, muitas pessoas, né? A idade. E eu falei assim, cara, dá para fazer mais para esse pessoal, dá para ajudar mais, dá para tentar viabilizar mais de alguma forma. E eu não conhecia a política em si, né? Eu não conhecia esse lado que dá para você ter um braço maior, dá para alcançar mais pessoas, dá para buscar mais isso no ser humano, de uma forma legítima e uma forma legal, né? Eu conheci um professor meu, que era um professor de história, no final do JJ, ele me ensinou, falou, Rafa, eu vou também começar agora nesse meio, vamos começar a trabalhar, a tentar buscar, né? Ele enxergou esse potencial em mim, que eu muito pouco tempo de idade, 14 anos eu acho. Ele falou, vamos para cima, vamos junto. E aí começamos abrimos um núcleo lá, e tinha um núcleo onde lecionava, ajudava as pessoas a aprender a ler, escrever, também ajudava as pessoas carentes, enfim, tinha um projeto muito legal, muito bacana, e começamos lá. E isso abriu minha mente de uma tal forma que hoje eu não consigo viver. Eu falo que, por quê? Por que você está na política? Por que você tenta fazer algo? Eu falo que é um propósito de Deus, primeiramente, na minha vida, né? Não é uma escolha minha em si. Não é uma escolha... Não, um propósito de Deus na minha vida, né? Porque, basicamente, eu vejo que é um meio, é um caminho para me se aproximar e ajudar mesmo o próximo. O poder público é isso. Você viveu isso, você sabe que você tem possibilidades e tem como fazer isso, né? Quem não enxergar dessa forma tem uma vida curta na vida pública. Eu, desde os meus 14 anos, vou fazer 44. Quer dizer, eu fiz 44. Então, assim, eu tenho uma vida longa. Fiz bastidores, praticamente minha vida inteira nos bastidores. Mas fui candidato em 2016, né? Fui secretário de várias pastas do município. Então, assim, eu vim trabalhando, né, num relógio que Deus falou assim, esse é o momento, esse é o momento, esse é o seu momento. E se não for o momento que ele acha que também não é, eu vou me encostar e vou saber o momento certo. Se não tiver o momento também, eu vou respeitar. Então eu baseei muito minha vida, Gustavo, e não tem problema nenhum de falar nisso aí. No momento certo, no momento que Deus queira que as coisas aconteçam. Você tinha algum parente antes que era político, não? Não. Nenhum? Eu não tenho pai, mãe, eu não tenho padrinho nenhum político. As pessoas perguntam para mim, como que você conseguiu chegar sem um empurrãozinho? Eu falo, é Deus. É Deus, não tem outro segredo. E sem demagogia nenhuma, não tem problema de falar disso aí. Não tenho padrinho nenhum político. Então as pessoas falam assim, mas você não tem um histórico por trás, não tem que nem que você acabou de perguntar, você não tem um parente, não tenho nada, zero. É por gostar, é por acreditar, é por fazer o bem mesmo, de verdade, é tentar buscar o que a pessoa não consegue. Eu fui secretário de saúde por 8 anos. Eu fui secretário que mais tempo ficou na pasta na história do município. Eu passei pela maior crise sanitária do mundo. Então, assim, é amor. Se você não tiver amor naquilo que você faz, naquilo que você tem propósito e acredita, pode esquecer. Então, a palavra certa é amor, é gostar e propósito. É isso. Nesse sentido, então você vem de um trabalho comunitário, vamos dizer assim, né? Foi o que eu entendi, que você, esse professor, desenvolveu um trabalho comunitário. Você não passou pela Câmara, não que isso tenha alguma necessidade, né? Algo que eu costumo conversar bastante com quem já esteve na gestão pública, em qualquer cargo que seja, é que antes de exercer o cargo público e depois existiu um momento de choque de realidade. As pessoas acham, até por promessas de campanha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e o tempo público ele é muito diferente. É diferente da iniciativa privada, né? Quem tem empresa, eu quero comprar tal coisa, você vai lá e compra, a empresa é sua. E o público não é assim. Para se licitar é muito demorado, a sua pasta de saúde, você deve ter enfrentado bastante isso. As respostas, elas não são no momento, muitas vezes, que o próprio gestor quer, né? Em que momento você sentiu essa virada de chave de falar, opa, o tempo aqui não é o que eu achava que era, ou você já tinha essa percepção, mesmo antes do cargo público? Eu fui muito proativo. Sempre fui muito proativo na minha vida. Se você andar comigo um dia, você vai falar assim, meu Deus do céu. Então, assim, eu sou o cara que mais assinava processo na prefeitura. Em torno de 500 a 600 processos mês de compra, né? Ordem judicial, enfim. Então, eu fico muito no pé. Eu vou para mim não tem essa coisa de elitizar porque é o secretário. Não. Somos nós
Não é eu, somos nós. E se não funcionar nós, não vai funcionar para ninguém. Então o corpo que faz parte de algo, que trabalha para que aquilo aconteça, tem que estar ligado, tem que estar em sintonia. E se não tiver alguém na ponta para falar assim, vamos gente, nada acontece. E você tem que estar estimulado. Você tem que estar com vontade que as coisas aconteçam. Eu não tive esse choque de realidade. Sabe por quê? Eu não deixo me contaminar com isso aí. Não aceito. Para mim não tem que ter diferença. Empresa privada da empresa pública. As pessoas não colocam... porque eu vivi minha vida praticamente inteira. Eu tenho empresa, eu trabalho... são trabalhos paralelos. Eu sou empresário. E eu trabalho no poder público. É o trato que é diferente. Eu acabei de falar para você que eu passei pela pandemia. Eu tiro o chapéu para os funcionários públicos que são da área da saúde, que trabalhou comigo, que foi ali, ó, firme e forte. Eu falei para eles um dia, eu falei assim, hoje vocês estão aí com a capa do super-homem. Amanhã essa capa vai cair. E a realidade tem que ser a mesma. Tratar a população com carinho, tratar com honestidade e tratar com respeito. Então, para mim, não teve essa virada de chave. Porque eu sempre trabalhei de uma forma com proatividade. Você entendeu? Então, é sempre trabalhar. Porque tem muita gente que faz corpo mole mesmo. Mas eu acho que não chega, não consegue alcançar o objetivo que tem que ser alcançado. Que nem eu falei para você, eu fiquei 8 anos. E não foi porque era cômodo para o prefeito. É uma pasta nevrálgica. É algo que, se você não tiver competência para ficar onde você está, você não consegue ficar. Não pela população, mas pelas pessoas que ali estão. Porque eu trabalhava com 2.200 funcionários junto com eles. É muita gente. Então você tem que trabalhar diariamente com esse pessoal que ali está. Então, eu não tive essa virada de chave. Eu falei, vamos para cima. Desde quando eu acho que eu nasci, falei, vamos para cima e é isso que eu faço todo dia na minha vida. Tem que acordar, tem que levantar, todo dia é um dia melhor do que o outro. Lógico que todo dia você não vai estar, um dia vai estar bem, 2 dias vai estar ruim, mas você tem que levantar com o seu astral e falar, vamos para cima e as coisas vão acontecer. O maior desafio enquanto secretário de saúde foi a pandemia? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Foi onde que meu celular não parava, não dormia, praticamente 1 ano aí, as pessoas trancadas em casa, mas eu não. Rua, e volto a falar para vocês aqui, foi um momento muito desconhecido de todos, dos médicos, cientistas, de todo mundo. No começo ninguém sabia o que era, todo mundo perdido. E por isso que eu falo, eu fui agraciado, Gustavo, porque eu tinha uma equipe técnica do meu lado, que é a equipe da saúde, que em nenhum momento não me desamparou como secretário, não desamparou os outros e falou, não, vamos para cima, vamos ter que cuidar da população. Nós montamos um organograma de como fazer lá no município, que as outras cidades ao redor, elas vinham olhar para o jeito que nós estávamos fazendo, para fazer de fato, e copiou e fez. Porque lá, como Sumaré é descentralizada, nós fizemos 6 gripários, né, chamávamos, e fizemos a UPA como central. Na vacinação, por exemplo, no Brasil, teve 6 cidades que ganhou a premiação de imunização, maior número de imunização e mais rápida. Nós fomos uma das cidades. Teve premiação, saímos em jornais, tudo. Então, a gente trabalhou muito rápido na imunização. Porque, olhando, a imunização, se a gente imunizar mais rápido, vai conseguir que tenha menos pessoas contaminadas, né? Tivemos a barreira aí do pessoal também que não acreditou muito, né, na vacinação, mas depois teve uma adesão muito forte. Isso foi muito bom para nós. Então foi um desafio muito grande, mas graças a Deus a gente passou com sabedoria e com Deus na frente aí, e Deus nos abençoou. Quando você conheceu a Sumaré do passado, hoje é outra cidade, né? É uma cidade moderna, uma cidade que tem uma estrutura que o que se relata é que há 30 anos atrás não era como é hoje, né? Hoje, e se fala muito em 7 cidades, né? Sumaré são 7 cidades diferentes.
Essa sua experiência na gestão e hoje, ao lado do prefeito de Sumaré e do pré-candidato também, candidato agora a deputado federal, provavelmente é dobrada a sua. Sim. Essa construção, ela partiu, a vontade foi sua ou foi um convite do prefeito? Foi um convite do prefeito. Como que a gente faz parte do núcleo duro dali da administração, né? O prefeito tem o irmão dele, que é o Raí do Paraíso, que é o nosso pré-candidato, que é o candidato a deputado, né? Mudou agora, por isso que a gente que é o candidato a deputado federal do governo, e eu sou o candidato oficial a estadual do governo do Henrique do Paraíso. Foi um convite dele e eu me senti muito honrado, também pelo vice, pelo André, né? O André da farmácia, e por todo o núcleo, né? Todo o núcleo, e eu fiquei muito honrado, não esperava, na verdade, e a gente está fazendo uma caminhada legal, uma caminhada gostosa, tranquila, né? A dobrada oficial nossa lá é o Raí do Paraíso, deputado federal. O Raí é um cara excelente, um cara fantástico, um histórico legal também, né? Foi secretário, já está no segundo mandato, fazendo um mandato muito, muito bom. E é uma dobrada leve também, né? E nós temos o apoio do nosso prefeito também, que está fazendo um mandato excepcional no município de Sumaré. E está dando todo o apoio, todo o suporte para nós. E a gente acredita que vai ter bons frutos aí no município de Sumaré, porque o município não tem hoje um deputado estadual e nem um deputado federal que represente o município, né? Então hoje com o orçamento, o prefeito ele consegue realizar o sonho da população. Mas ele precisa de fato que tenha um deputado estadual, um deputado federal, para que estique um pouco mais e melhore a qualidade cada vez mais, seja mais rápido para que aconteça algumas coisas no município, né? Você imagina, hoje o prefeito está fazendo tantas coisas pelo município, você imagina o prefeito com 2 prepulsores, um deputado estadual e um deputado federal, pelo município, de verdade, alavancando o prefeito, o dinheiro chegando ali, a emenda vindo ali, quantas coisas mais ele vai conseguir fazer? Quantos sonhos ele vai poder realizar para a população que, de fato, uma UBS nova, como você acabou de falar, um viaduto, uma escola, né? No CRAS, enfim, qualquer outra pasta. Tantas coisas que um deputado estadual, um deputado federal pode viabilizar para que o prefeito faça pelo município. Então o objetivo nosso é esse, é ser um prepulsor, é ser um braço do prefeito e fazer com que as coisas aconteçam mais do que já está acontecendo. Como que você observa, porque o prefeito Henrique do Paraíso foi vice-prefeito, enquanto vice-prefeito chegou a assumir uma cadeira na Câmara Federal, né? E depois ele se elege prefeito do município e cria um novo corpo político, né? Um novo grupo político que se consolida assim que ele assume. Sendo representante do prefeito, né, que já é uma responsabilidade muito grande, né, como que você vê essa construção desse grupo, o seu nome sendo colocado como candidato a deputado estadual, porque te coloca até numa possível sucessão futura. Ninguém pode ficar prefeito para sempre. Nossa Constituição proíbe isso. Como que você enxerga essa responsabilidade desse chamamento do prefeito com o seu nome, quer dizer, o irmão dele é indicado como candidato a deputado federal, você não é irmão e é como se fosse, porque uma indicação dessa é uma responsabilidade muito grande, uma confiança muito grande, né, por parte do prefeito. Como você vê todo esse depósito de confiança do prefeito que hoje se consolidou como uma liderança no município? Na verdade, eu sigo muito a hierarquia. Eu sou um soldado desse grupo, né? E para mim, que nem eu falei para você, é uma honra estar representando o André e o prefeito Henrique do Paraíso, né? Para mim, é mais uma missão. É mais uma missão que eu vou fazer para a população do município de Sumaré. Eu não estou pensando em 2028, não. Estou pensando no agora, no hoje, no que eu posso fazer hoje. E eu tenho que pensar dessa forma. O que vai ser de 2028, só Deus sabe. Mas nós temos um plano para 2028 junto com o grupo. E nós vamos seguir o que a gente pensa e vamos continuar da forma que a gente pensa que foi tratado lá atrás, a gente vai continuar da forma que tem que ser feito. Então hoje eu penso o quê? Eu tenho que se eleger para ajudar a população do município de Sumaré, de uma forma ou de outra, tanto eu ou quanto o Raí. Então, 2028 é muito longe, muita coisa pode acontecer, né? Mas uma coisa a gente sempre fala, nós temos palavra e a palavra vai ser cumprida agora, e é isso que nós estamos fazendo.
Elege para mim 3 principais prioridades, no caso eleito, do seu mandato. Quais seriam os 3 pontos-chave, assim, que você vai ter um olhar mais dedicado? Eu gosto muito da saúde, não tem como, né? De formação, eu sou físio, então é algo que eu vou levar junto comigo, impossível não acontecer. A saúde é algo que eu domino, é algo que eu sei, os pontos fracos, onde eu tenho que atacar. A segurança pública é algo que eu vou atacar muito, muito. Exemplo aqui no município de Sumaré, que tem que ser seguido em outros estados, que é o Smart Sum, que o prefeito acabou de colocar faz um ano, mas basicamente, que teve uma queda absurda de furtos, roubos, enfim, de tudo que teve com as câmeras colocadas em vários pontos. Isso eu quero estender para o estado. Então a segurança pública é algo que eu quero brigar muito, muito mesmo. E acredito que hoje, qualquer cidadão, qualquer empresário, o que ele prioriza é a segurança. Você falou aqui, a gente estava conversando em off, a gente estava falando, a gente tem a mesma idade. A gente estava falando de quando a gente morava e brincava na rua, e a rua era não tinha asfalto, não tinha nada. Hoje os nossos filhos não têm isso. E não vai ter. Porque é uma criação totalmente diferente. Mas a partir do momento que tem uma segurança efetiva, e eu falo de segurança, e sempre eu brinco com isso, a segurança as pessoas enxergam o policial, o carro de polícia e o revólver. E segurança não é isso. Não é somente isso. A segurança é a praça limpa, é a praça iluminada, para onde que a gente estava conversando agora, o cara é usuário de droga, não esteja ali, vendendo, tendo ponto de droga, oferecendo droga para o teu filho, para o meu filho, para o filho de outras pessoas. Começa ali a segurança. Começa numa praça bem cuidada, começa numa praça bem iluminada, começa num ponto de ônibus que o trabalhador, 4 horas da manhã, ele vai estar ali vai ter segurança para ele. De que forma, Gustavo? Iluminação, coberta, você entendeu? Uma guarda, uma polícia passando ali toda hora, todo momento, ou tendo ali naquele ponto de ônibus, como foi feito no município de Sumaré, mas Smart Sum, que na hora que acontecer alguma coisa, eles vão estar vendo ali que tem ali uma televisão de LED com não sei quantas câmeras no município que vai ver na hora que está acontecendo e a polícia chega ali na hora exata. Então precisa o quê? Primeira coisa de tudo, na saúde, na educação, em qualquer pasta, precisa qualificar e precisa informatizar. A tecnologia precisa chegar mais rápido possível em todas as pastas. Se não tiver tecnologia, não vai conseguir alcançar o que tem que ser alcançado. E eu vou falar aqui do prefeito Henrique. A primeira coisa que ele fez lá foi trazer a Smart Sum. Se você já foi para Sumaré e chegou a conhecer? Sim. Não esse projeto. Na Guarda Municipal? Eu já vi as câmeras. Né? É lindo. Faço convite para você ir lá. Vá conhecer. Então é isso que tem que expandir para o Estado. São projetos como esse, como tem aqui em São Paulo, que tem em algumas cidades, mas isso tem que ser expandido pelo Estado todo. Porque isso vai fazer com que seu filho vá para a praça de novo. Que meu filho vá para a praça. Que a pessoa que pega o ônibus no ponto de ônibus não roube o único celularzinho que ela está pagando 24 vezes nas Casas Bahia. Então é isso. Eu tenho várias prioridades. Várias prioridades. Por exemplo, na nossa região, tem várias coisas na área da saúde. Os exames mesmo. Exames básicos, cardiologia, enfim. Vesícula, fila. Uma coisa que a gente vai brigar muito. Trazer o cross hoje nosso em São Paulo, cara. Cara, é um absurdo. Regionalizar o cross. Trazer para Campinas. Por que não pode trazer mais próximo de nós? Tem tanto candidato, tanto deputado aí que foi eleito com essa promessa. Por que não traz, Gustavo? Por que não traz? Tem que trazer, meu irmão. Tem que brigar. Traz o cross para perto. Ele tem que trazer para perto da população, para perto de onde precisa. Você acha, com todo o respeito do mundo, o médico que está regulando aqui no município, ele conhece o município de Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia, mas o médico que está em São Paulo regulando, ele não conhece. Ele vai mandar o
paciente para referência lá, que seja em Jundiaí, enfim, um cateterismo, alguma coisa, ele vai mandar por referência? Vai mandar por referência. Mas você não acha que se ele estivesse em Campinas, ele não vai sentir a dor de dono e vai sentir a dor do paciente e vai falar, pô, esse paciente aqui precisa de prioridade, esse paciente aqui precisa ser mandado com mais urgência, precisa ser mandado ali para, por exemplo, para Jundiaí ou para outro lugar mais próximo. Mas não é criticando. Conhecer a realidade, né? Conhecer a realidade, não é criticando quem está lá, não é o profissional. Melhorar o sistema que já Melhorar o sistema que exige e trazer para cá, para Campinas mesmo. Traz para próximo. Vamos sentir a dor da população. Então, assim, eu vi muito lá no passado, muitas promessas disso acontecer. Mas nada palpável. Eu gosto de trabalhar com algo palpável, que senão nem fala. Porque se falou, você tem que fazer e tem que cumprir. Então, se ninguém é obrigado a falar, Gustavo, fala isso. Você não vai falar. Mas se você falou, você tem que cumprir. Você tem que ser homem para cumprir. Então, é isso que eu penso, cara. Tem que trazer para cá e fazer com que as coisas fiquem mais fáceis para a população. Uma das suas pautas, ela vai falar sobre ampliar o acolhimento às vítimas e combate à violência doméstica. Seria um cruzamento entre saúde e segurança pública, né? Qual que é a sua visão e o seu plano de ação com relação a esse assunto? A Smart Sumo, por exemplo, dentro desse contexto todo, a gente pode trabalhar com a tecnologia. Eu falei de tecnologia aqui. É tão simples e tão básico. Hoje mesmo, essa semana, eu estive conversando com... Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu conversei com 2 mulheres que sofreram a violência dos maridos. Uma chegou a sofrer e a outra, ela sofreu abuso. São duas coisas diferentes, mas eu conversei com as duas e uma delas estava instalado no celular aquele botãozinho do pânico. Não é da nossa cidade, tudo, e ela apertou, ela disse que um dia ela apertou 8 vezes e não funcionou. Precisa melhorar isso. E hoje, se a gente trazer a tecnologia para perto, e é isso que eu falo, eu vou brigar até o final sobre isso, não basta ter uma medida protetiva. A medida protetiva hoje não funciona. Quem quer fazer, faz. A medida protetiva tem que fazer. Mas ela funciona? Sim ou não? Não, para o cara que quer cometer o crime em si, ele vai lá e faz, não tem... Eu conversando com essa mulher, ela falou assim, eu tenho 8 medidas protetivas. 8. Não tem como, ele vem, eu ligo para a polícia, É aquele que a barreira social já não funciona mais, né? O cara que tem a medida... Porque o cidadão sensato, ele se preocupa, talvez, com a medida. Não vou fazer porque eu posso ser preso, né? O cara que é criminoso, quem é um criminoso? Ele não liga para isso. E aí o que acontece é o seguinte, é culpa da polícia? Não. Ele tem efetivo para tudo isso? Não também. Então precisa o quê? É tão extenso, tão extenso e tão grande isso, e eu estou me aprofundando tanto nisso daí, porque assim, eu tenho conversado com vítimas que eu tenho me surpreendido. Vida real mesmo, assim, de falar, delas falarem, eu ficar assim, meu Deus, existe pessoas assim? Então precisa, de fato, criar um mecanismo de defesa para essas mulheres. Porque não basta elas se trancarem dentro de casa. Eles vão e arrombam a porta. Mas qual que é a sua ideia desse mecanismo? Eu acho que tem que ter um efetivo melhor, punições com leis severas. Punições. Cara, um cara que bate ou agride uma mulher ou faz outra coisa com uma mulher, tem que ter punição de verdade. Então tem que ter mudança de leis. Tem que ter projetos de fato para isso daí. Porque senão não vai adiantar nada. A aliança só vai trocar de dedo. É o que está acontecendo. E uma pauta principal é o das mulheres. A tecnologia pode colocar de uma forma eficaz, efetivo, leis. Tem muita coisa que ser feita. Tem muita coisa que ser feita. E é isso que a gente vai brigar. Em defesa dessa forma que eu falei para você. Hoje, em Sumaré, se apertar o botão do pânico, funciona? Funciona. 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 Sumaré, sim. Americano eu sei que funciona bem também. Funciona. E outro assunto é a BETS, né, que está elencado aqui para a gente falar. Hoje
é uma grande febre, né? Eu nunca entendi muito bem o Brasil proibir cassino e liberar bets. Eu acho que não faz o menor sentido. Talvez tenham liberado porque como a internet você consegue acessar um site estrangeiro, bom, já que existe, já que estão jogando fora, vamos trazer, né? E hoje doenças mentais envolvendo bets e jogos, né, de azar de forma geral tem assolado a sociedade. A gente vê pessoas com dívidas milionárias. Eu nunca joguei, nunca entrei no aplicativo de jogo de azar, porque não jogo nem loteria federal. Acho que sou azarado, inclusive, para jogo. Mas qual que é a sua visão? O que você acompanhou enquanto profissional de saúde, né, toda essa questão de criação desses vícios e o que isso prejudica de forma... E a sua atuação, inclusive, para tentar mitigar e dirimir esse vício em jogos de azar. Gustavo, um dia eu estava na secretaria, a gerente do CAPS, Álcool e Droga, ela marcou uma reunião comigo, querendo falar comigo urgentemente. Marquei a reunião com ela, recebi ela no gabinete, ela falou assim, secretário, a curva das tentativas de suicídio aqui do CAPS mudou. Eu falei, como assim? Ela falou assim, hoje ninguém está tentando mais contra a sua vida, contra a própria vida, porque por causa de droga, por causa de briga de marido. Lógico que tem um índice grande e tal, tem um leque enorme porque a pessoa faz isso, mas o maior índice hoje é por causa das bets e por causa do jogo do tigrinho. E eu vim conversando com muitas pessoas sobre isso, sobre as bets, sobre o jogo do tigrinho, sobre tal. E qual é a diferença? Eu falei CAPS, de álcool e droga. Qual é a diferença do vendedor de droga para um cara que propaga uma bets? Nenhuma. É algo viciante do mesmo jeito. Aliás, viciante e ao ponto de destruir a família e destruir a própria vida dele. Eu conversei essa semana, fazendo caminhada, eu conversei com uma pessoa que o irmão dele perdeu 80 mil reais no jogo do Tigrinho e deu um tiro na cabeça. Ele contando para mim, chorando, porque ele viu meu vídeo que eu soltei das bets, que bateu 1,5 milhão de visualização. Ele falou assim, Rafael, eu pensei que ninguém ia acordar para esse mundo. Não tenho nada contra quem joga. Eu acho que tem que ser de uma forma legalizada. Coloca o CPF do cidadão ali. Vê quem está por trás. Vê quem está faturando isso. Quem está incentivando isso. Tem que punir, cara. Com leis, eu volto a falar para você. O Brasil está cansado. Eu acho que a população tem que cair na real de pessoas criarem algo sobre a desgraça das outras. É isso que está acontecendo. Ah, mas o cara joga porque quer, o cara usa droga porque quer, o cara... Não é bem assim. Aí você não está pensando no próximo. Meu objetivo é pensar no próximo. Eu pensei que eu falei que na hora que eu soltar esse vídeo vai dar um... Cara, e foi só assim, todo mundo falando comigo de uma forma assim, parabéns pelo seu posicionamento, parabéns por essa atitude, essa minha família não sei o quê, meu irmão, meu primo, não sei o quê. Então assim, eu tô sentindo, eu vi uma força tão grande de um público que está sofrendo calado, com o jogo do tigrinho, com bets, com não sei o quê, e precisa combater. O modelo americano, aí eu explico o que eu quero dizer com o modelo americano, será que ele não seria melhor? Eu explico o modelo americano. Os Estados Unidos, em dado momento, pegou o deserto mais árido que ele possuía, no estado de Nevada, e criou Las Vegas. E lá são resorts, são empresas que geram emprego. Então você tem o manobrista, a camareira, o croupier que vai ficar na mesa de jogo, você tem hotéis inteiros, e você tem um lugar nos Estados Unidos que antes era inabitado, né? E você cria todo um oásis para quem quer ir jogar. Será que esse modelo, e aí eu te falo isso porque eu sou favorável, será que esse modelo no Brasil pega a região mais pobre hoje do Brasil, né?
cria-se uma lei onde se permite o jogo exatamente naquele lugar, só que você cria infraestrutura, saúde, educação, emprego, e as pessoas que querem jogar vão lá, tiram uma semana de férias, vão lá e jogam. Porque hoje a Bets ela é muito fácil, você pega o celular aqui, você joga, você gasta tudo que você tem em segundos, que é dopamina pura, você joga, a sensação de ganhar o grande vício é dopaminérgico. Né? Será que talvez realizar uma construção de criação de empregos, porque aí você, tudo bem, quem quer jogar vai jogar, mas pelo menos você tem uma contrapartida de infraestrutura. Os Estados Unidos entendeu isso e fez isso. Né? A Argentina tem cassinos que não podem, os cassinos na Argentina não podem ser em solo, em terra firme. Né? Então, por isso, em Porto Madeiro, por exemplo, tem um barco, ele nunca sai para navegar, ele fica parado, mas está na água, ele pode ser um cassino. Mas você tem pontos para uso e você gera emprego, você gera infraestrutura. Talvez cancelar o acesso à internet desse sistema, que é muito rápido e muito agressivo, e colocar uma barreira para que a pessoa tenha que se deslocar, você cria uma infraestrutura, melhora uma posição, não seria uma saída, porque gente viciada em jogo sempre vai ter. Será que não é uma barreira, mas pelo menos você tem um retorno de geração de emprego e de infraestrutura? Não é uma saída? O que você acha? Olha, eu acho legal e louvável, eu conheço também como funciona, só que é aquilo que você acabou de falar. Quem joga, joga. Quem é viciado, joga e ponto. O jogo já fala jogo de azar. 70% da máquina, 30% de quem olhe lá. Você ainda está sendo bonzinho. Então vamos lá, é isso aí. Eu sou a favor da família. Eu amo a minha família. Família tem problema, todas as famílias têm. Mas isso, eu vou falar uma coisa para você, Gustavo, destrói a família de uma forma pior do que a droga. Pior do que a droga. Então, lógico que seria legal ter uma Las Vegas no Brasil, onde que somente um lugar remoto do Brasil, o pessoal vai lá, joga, não sei o quê. Mas hoje o celular facilitou muito. E daqui a pouco não vai existir mais Las Vegas. Porque o cara vai estar jogando no celular. É mais confortável ele jogar da casa dele. Mais confortável ele estar deitado, ali, ó, apertando o botãozinho. Não é mais confortável? Mas eu acho que lá... E é mais privado. Mas eu acho que lá criou-se todo um glamour, ambiente, né? Pode ser, mas eu acho que hoje tá muito confortável, que nem você falou, o cara baixa o jogo ali, eles já dão R$50 para você, não é? Já dão R$50 para você perder, você joga, e aquela dopamina do cara, ganhei! Mas o cara ganhou 1.500, não pode sacar, porque eu já ouvi falar que você tem uma barreira para sacar, que você não pode sacar exato, 500, tem que jogar mais, exato, e aí você perde. Exato. Não existe, viu? Não existe isso. Então, assim, a gente tem que correr de um lado. De um lado. Ah, você vai vencer, Não é assim, você não pode pensar dessa forma. Você tem que pensar da forma certa. Você é santo? Não. Mas tem que pensar que isso pode ser vencido. Que são famílias. E quando você toca nesse assunto, você vai ver o que vai ter de gente aqui falando, pô, até que enfim alguém falou sobre isso, cara. Precisa ser falado. E mais. Porque tem influenciador, tem jogador, tem esportista, tem um monte de gente envolvido, cara. Propagando isso. Aí teve a CPI. Ah, é que eu não tenho nada a ver com isso. Não tem como. Você é um influenciador. Você, e é muito forte isso que eu vou falar, qual é a diferença sua de um traficante? Zero. Você sabe por que a pessoa não entende isso? A que está influenciando a outra? Porque ela não vivencia. E só entende quem vive o momento, quem vive o movimento, como o pessoal fala aí. Só entende o movimento aquele que vive o movimento. Então, assim, só vai entender a dor da família que passa com um ser que está dentro da família inserido, que joga e que vende as coisas para que continue jogando, porque diferentemente da droga, a droga ela te dá o quê? Ela dá aquela percepção que você usou. O jogo não. Você se acaba com a família e ninguém fica sabendo. Quando você vê, o neto foi lá, fez um empréstimo em nome da avó, porque ele tem o poder que a avó passou, e a avó, de vez de receber um salário mínimo, está recebendo R$300 porque ele já pegou todo o dinheiro e já fez em aposta.
É o que eu escuto lá. Realidade. Realidade. Mas esse karma eu não vou levar para mim, não. Quem vai levar vai ser as pessoas que estão propagando isso. Que nem você falou, eu não jogo, pode puxar, eu não jogo em nada, nunca joguei, não gosto e vou defender até o final. Quem não joga. Tem algum outro assunto que a gente ficou pendente, que você gostaria de abordar sobre o mandato, possível mandato, caso eleito, alguma outra bandeira que você queira trazer ou alguma experiência sua na gestão pública? Gustavo, eu primeiro gratidão, né, por estar aqui com você, fazendo esse bate-papo, me deixando super à vontade para conversar. Lógico, a gente tem, se ficar aqui a gente vai ficar até amanhã, porque você gosta também de política, eu gosto, a gente teve esse bate-papo. Mas a minha vontade maior mesmo é ter representantes aqui, independente, ter representantes aqui na nossa região, que de fato brigue pela nossa região. Brigue e traga recursos para o nosso povo, para as pessoas que de fato precisam. E não é conversa clichê. Porque vem aqui o cara fala, que eu trouxe não sei o quê. Não. São 645 municípios. O cara tem que focar naqueles municípios, de fato, que é o município que vai, de fato, que ele representa. Que a Americana é a nossa RNC. Os outros municípios precisam? Sim, e muito. E muito. Mas a nossa região também precisa. E nós estamos carente de representantes, tanto na LESP, quanto no governo federal. Então as pessoas precisam se conscientizar, de uma forma ou de outra, que nós precisamos eleger deputados federais e deputados estaduais para representar essa região nossa. Essa é a conscientização que eu gostaria que levasse, que mostrasse para a população e que eles tivessem de fato, porque senão o que acontece? Vai votar no BBB, nada contra o BBB. Vai votar no Tiririca, nada contra também Tiririca, pelo amor de Deus. Mas vai tirar o voto daqui, do nosso povo. Porque assim, é uma defesa nossa do Grupo Todo Dia, exatamente a questão do candidato regional que tem algum tipo de interesse no município. Exemplo, nós entendemos que não tem problema nenhum alguém daqui votar num candidato de Franca, desde que ele tenha uma liderança aqui, ele conhece a cidade, depois vai mandar algum tipo de emenda para cá e tem a preocupação. Nós tivemos uma candidata em 2018, que ela teve 20 mil votos em Americana, 20 mil votos em Santa Bárbara, sem sequer ter passado aqui, porque ela era midiática. Quando alguns vereadores foram procurar, ela falou, mas eu nem pisei na cidade, como se não tivesse nenhum tipo de compromisso, né? Enquanto gestor, você chegou a ter experiência de algum deputado sem nenhum tipo de comprometimento, que buscado não respondeu, não ajudou a cidade? E já, para a gente aprofundar nisso, o quão ruim é elegermos pessoas que não têm comprometimento e muitas vezes são de fora, vêm para São Paulo porque é midiático e não conhece 10% do estado de São Paulo. Hoje, você tocou numa coisa muito importante que abrange toda a cidade. Eu volto a falar. Eu já cansei de conversar com deputados quando eu vou para a LESP, ou enfim. Você tocou num assunto lá atrás, vou voltar a falar aqui. Tem muita gente que não entende como funciona a política. Mas a pessoa tem um know-how para estar, mas não tem um know-how para transcender isso do muro para passar isso para a população de fato. Né? Eu acho que cada um no seu quadrado e tem que se enxergar. Hoje eu estou vendo tantas candidaturas de apresentador, de BBB, de jogador, de não sei do que. Cara, você viveu quanto tempo no meio político? Você vive no meio político. Mais 20 anos. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Não é por causa do jogo, não tem nada a ver isso. Porque você tá ali no meio, você tem que saber uma coisa. Você tem que trabalhar para a população. Infelizmente, essas pessoas vão entrar, Gustavo, você sabe, para quê? Para tentar viabilizar a campanha para outras pessoas. E isso não é legal. Lá na nossa cidade, teve um midiático, que nem se falou, teve 8 mil votos. Lá no passado, 8 mil votos, sem relar o pé lá. Poxa, isso me deixa triste. Depois mandou quanto para a cidade? Ninguém sabe viu? Ninguém nunca pisou lá, nunca pisou. E o que eu escuto muito no meio político é quando procurado, por isso que eu fiz essa provocação, quando procurado ou por vereador, ou por um secretário, ou pelo próprio prefeito, eles falam, não, mas eu
não tem compromisso nenhum com a sua cidade e tal. E esse é o maior absurdo, né? Quer dizer, não sei quem é, mas 8 mil votos é uma quantidade muito expressiva de votos, a depender da cadeira que ele foi, é 10% da eleição dele. Eu vou falar uma coisa para você como coordenador de campanha e trabalhou muito tempo na campanha, você sabe disso aí. Pós-campanha, você abre um mapa de onde você teve os votos. Se você não tiver uma equipe legal para fazer isso para você, você não vai enxergar onde que você foi bem, onde que você foi mal, tal. Mas o cara passou de 1 milhão de votos. Para ele, tanto faz, tanto fez, mas na segunda votação, na segunda eleição, na reeleição dele teve 200 mil. Então, aí você mostra que o grupo é frágil. Porque abril, você olha, pô, Sumaré tem 8 mil. Já sei quem é, viu, candidato? Eu vou dar uma atenção para Sumaré. Eu vou pingar alguma coisa lá. Você concorda? Sim. Você vai olhar após campanha. E cria base, né? Se Cria você pensar base. bem, vou criar base lá. Exato. Pega as cidades que você acha, né, coerente, que nem ele, eu acho no caso dele, eu tive votação aqui, vou focar aqui, vou focar aqui. Então, assim, quando o cara não faz isso e não tem esse olhar pós-campanha, que isso aí é um pós-campanha, vai acontecer depois na outra campanha, na reeleição dele, que ele teve 200 mil votos. E a minha dúvida é para onde que esse candidato ou esse parlamentar mandou recurso depois? Porque para onde que ele mandou? Se para uma cidade que ele tem 8 mil votos, ele não mandou. Para qual interesse ele atendeu? Se não é da população de onde ele teve 8 mil votos, ele mandou para algum lugar que sabe-se lá Deus qual é o interesse de ter mandado. Né? Exatamente. É isso que... E de que forma mandou? A gente já caminha para o final do nosso bate-papo, infelizmente, mas em sendo eleito, a atenção sua vai ficar mais voltada para a região metropolitana de Campinas, mais para Sumaré? Quais cidades você pensa em atender? Qual é hoje a sua visão do mapa de São Paulo que você quer ter uma atenção mais específica? Nossa intenção é RMC. Trabalhar na RMC como um todo. Né? Eu conheço, morando minha vida inteira em Sumaré, conheço Americana, Santa Bárbara, até Piracicaba, todas as cidades ao redor nossa aqui, Paulínia, Campinas, enfim, Hortolândia, tem muitos amigos aqui em Americana, tenho amigos, como você também tem em Sumaré, nós temos todos liderança, tudo mais. Então, assim, os gargalos e os problemas que cada cidade enfrenta, nós sabemos. Mas a população precisa enxergar que o deputado estadual ou o deputado federal ele é um braço prefeito. A gente depende que o prefeito, de fato, mostre para nós, né, porque você sabe muito bem como é que funciona, mostre para nós qual é o maior desejo dele dentro do município, para que nós possamos ajudar ele. Porque o deputado estadual é um braço prefeito. Então, esse é o objetivo maior. Ser um braço prefeito de Americana, um braço prefeito de Santa Bárbara, enfim, independente de qual cidade que seja, sermos um braço para esse prefeito, para que possa, de fato, trazer alguma emenda, um recurso, para viabilizar um pontilhão, um UBS, um hospital, custear alguma coisa. Esse é o nosso objetivo, na RMC toda. Rafael, quero te agradecer a disponibilidade de falar conosco. Já faço o convite, sempre que possível, e espero que eleito possa voltar aqui, que a gente vai convidar também todos os eleitos da região e a gente possa bater esse papo de novo. A Sala Política é um programa que nós tivemos 4 anos atrás, fizemos o acompanhamento da campanha, depois nós paramos com o programa e voltamos agora. A ideia é não parar mais, manter o programa sempre ativo para as próximas eleições aí daqui 2, 4 anos. Então fica o convite, eu sei que depois que a gente é picado pela mosquinha azul da política, né, e pela gestão pública, a gente não consegue sair, mesmo que nós tenhamos projetos na iniciativa privada. Caso você queira dar seu recado final aí para os nossos telespectadores, que também são eleitores, né? E você, por enquanto, em pré-campanha, mas já candidato, confirmado pelo MDB, fica à vontade para dar o seu olá final. Gustavo, gratidão, imensamente profundo, gratidão de estar aqui com vocês, de ter aberto esse espaço para nós, importantíssimo, de estar falando com a população, de estar mostrando um pouquinho, sabendo quem eu sou, falando um pouco do que a gente pensa e também mostrando o currículo, né, nosso aqui para a população de Americana e toda a região. Somente gratidão e agradecer a você, uma conversa muito gostosa, muito dinâmica, e a todo o pessoal que está aqui nos acompanhando também, trabalhando. Muito obrigado mesmo, de verdade, me senti muito confortável e espero voltar mais vezes aqui sim. Já está convidado. Obrigado. Então, mais uma vez, Rafael, te agradeço
E obrigado a você que nos assistiu. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Você assiste aqui na TV Todo Dia, canal 14 da TV aberta, canal 8 na Claro TV. A gente passa em toda a região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Piracicaba e aqui principalmente na nossa capital mundial americana, em Santa Bárbara, né? Que eu falo que é a capital a verdadeira de São Paulo. Agradecer o Alessandro Araújo, que fez nossa imagem e som e também vai fazer a edição do programa. A Kátia Marçom, que é a nossa assessora para assuntos aleatórios. Quando alguém pergunta o que é isso, é porque é para todos os assuntos, não tem uma pasta definida. E agradecer também que te acompanhou. Kenish. Kenish? Kenish. Que está aqui conosco aqui, acompanhou o Rafael Virginelli, ele que é candidato, agora já foi confirmado em convenção, a deputado estadual pelo MDB, ex-secretário de saúde do município de Sumaré, já foi candidato a prefeito lá também, fazendo mais uma vez votos de sucesso. E até a próxima. Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica.